Olá a todos, uma boa noite a todos aí, sejam bem-vindos mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Pois bem, meus amigos, eu quero falar aqui previamente sobre esse conteúdo aqui, ó. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto aqui, ó, que tem essa matéria aqui, ó, da Olhar Digital, estão tratando um assunto aqui relacionado à ciência e espaço, que é o seguinte, ó. A astronauta registrou um tal de duende vermelho sobre a Terra. A gente vai tentar entender o que é esse duende verde. É uma tradução para a palavra sprite, certo? Red sprite, algo assim. Então, tá aqui, ó, também chamados de eventos luminosos transitórios. Esses tais duendes vermelhos são um tipo incomum de descarga elétrica raramente visto na Terra. Ponto. O que eu quero que vocês entendam é isso aqui, ó, principalmente esse ponto. Descargas elétricas. A pergunta é o seguinte: o que será que está causando essas cargas elétricas, né? Porque aqui está dizendo que é uma carga elétrica incomum, certo? Que é raramente visto. O que será que está causando? Por que essas descargas elétricas estão acontecendo, né? Com mais frequência de uns tempos para cá? Será que isso tem origem com a questão da inversão do campo magnético da Terra? Será que tem a ver, né? Será que tem algo a ver uma coisa com a outra? Né? Essa é a pergunta basicamente. O que está por trás dessa descarga elétrica? Então foi capturada aí uma imagem impressionante, né, pelo astronauta Andreas Mogensen, né, da Agência Espacial Europeia, né, semana passada, né? Então o registro mostrou um Red Sprite, que em tradução literal o duende vermelho, né? Na verdade é um sprite, tá? Esse duende vermelho é só a tradução em português, mas o nome original é sprite, certo? Esses fenômenos são conhecidos pela ciência e a gente vai tentar entender isso no decorrer do vídeo, certo, meus amigos? E é uma descarga aí raramente vista na Terra. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Bom, então o que acontece, ó? Em seu perfil no Instagram, então o dinamarquês explicou que a captura da imagem faz parte do experimento. Então o que acontece? Teve um estudo na qual o astronauta se dirigia a um módulo, né, do observatório da cúpula da estação espacial, e todos os sábados, né, fazia isso para tentar fotografar tempestades, né, acima. Na primeira imagem divulgada pelo experimento, que tinha o objetivo de estudar tempestades intensas de um ponto de vista mais favorável, bem como fenômenos climáticos em alta altitude, um evento luminoso transitório. Bom, o pessoal fala que a estação espacial está localizada a 400 km de altitude, e aqui diz que esse evento luminoso transitório ele é visto, né, melhor dizendo, entre 40 e 80 km acima da superfície da Terra. Então, em tese, o cara ele está muito mais alto. Por quê? Porque a estação espacial está a 400 km. E tá aqui dizendo que é mais favorável, de um ponto de vista mais favorável, né, que o cara estuda essas coisas. Ele também estuda fenômenos climáticos em alta altitude. Isso também pode estar ligado a um fenômeno climático, certo? Bom, então aqui está a publicação do cara, do astronauta, né, no Instagram. Aí aqui diz que os eventos luminosos transitórios, chamados Red Sprite, eles foram relatados por pilotos por décadas, né? Mas só foram registrados pela primeira vez em julho de 1989. Ou seja, então, isso não é tão incomum assim, né? Então, vocês podem ver que aqui na própria matéria diz que os caras dizendo, né, que é um fenômeno bastante incomum. Porém, a gente está vendo aqui que é uma coisa que é registrada já desde 1989. Ou seja, há tempos, né, faz anos que isso aqui é registrado, certo? Então não é tão incomum assim, penso eu. Então esses eventos raramente são observados da superfície, correto? Aqui da superfície às vezes é difícil, o que é provavelmente até melhor que haja visto uma imagem que criam de uma força alienígena invasora, né? Mas aí eu já descarto totalmente essa explicação aqui, certo? Vamos focar no que importa. Bom, então é o seguinte, ó, como os relâmpagos tradicionais, esses sprites vermelhos chegam após um acúmulo de carga elétrica dentro das nuvens. Com eles, no entanto, a descarga ocorre na mesosfera da Terra, até 80 km acima da superfície. A exuberante cor vermelha se forma quando a carga encontra nitrogênio na atmosfera, né, da Terra, então é o seguinte, ó, de acordo com a Agência Espacial Europeia,
O rapaz, ele capturou o fenômeno com uma câmera de eventos que funciona mais como um olho humano do que como uma câmera comum, né? Que detecta aí algumas mudanças, né? Vamos lá, vamos dar uma olhada nesse outro conteúdo aqui, ó, para vocês entenderem o que eu estava querendo dizer, ó. Conteúdo de 2020 esse aqui, tá? Não é tão recente quanto esse outro que eu mostrei e também é do mesmo site, né? Que é o Olhar Digital. Sprites, fenômeno ainda misterioso, mas já é explicado pela ciência. Sobrenaturais é como geralmente chamam aqueles fenômenos os quais não se podem explicar a partir de nosso conhecimento da natureza. Existe um desses fenômenos que era considerado sobrenatural até o momento em que o desenvolvimento tecnológico permitiu seu registro, estudo e sua explicação por meio das leis naturais da física. Os sprites, né, que até o final do século XX eram pouco conhecidos, cujo estudo se limitavam a alguns poucos relatos e especulações em torno desses relatos. Correto. Mas a ciência, ela se começa a partir da especulação. É da especulação que você começa a fazer ciência, né? Que aí você vai tentar realizar experimentos e testar teorias que você vai elaborar com base em observações e dados, né? Tudo isso serve para fazer ciência. Então não é porque é especulação que isso significa que não possa ser usado como objeto de estudo, certo? Então beleza, vamos continuar aqui. Bom, aqui está a imagem, ó, de alguns sprites em forma de fadas registrados em João Pessoa, né, lá na Paraíba. Então tá aqui, ó, um evento visualmente, né, bonito, né, bastante bonito assim de se ver, de se visualizar, né. Sprites são eventos luminosos transitórios de origem elétrica que ocorrem acima das nuvens de tempestade. São geradas por intensas descargas elétricas que partem do topo das nuvens e se estendem até o limite superior da mesosfera, em torno de 95 km de altitude. Em certa altura, essa descarga gera o quê? Um flash de plasma que por alguns milissegundos se torna iluminado, assumindo formatos variados. Então a pergunta aqui é o seguinte: como vocês viram aí no início do conteúdo dizendo que desde 1989, né, 1989 foi a primeira vez que o evento foi registrado. E de lá para cá vem acontecendo algumas vezes. Pergunta: será que de 1989 para cá foi o período que começou a enfraquecer um pouco o campo magnético da Terra? Será que tudo isso está acontecendo devido ao enfraquecimento do campo magnético da Terra? Quanto mais fraco tiver o escudo magnético que nos protege, mais essas radiações, mais plasma vai entrando assim levemente na Terra, né? É uma teoria também que eu estou abordando aqui, mas como eu falei, embora o que eu esteja falando seja especulativo, não quer dizer que também não seja objeto de estudo, né? Eu estou apenas fazendo uma suposição, estou fazendo perguntas, né, para tentar buscar respostas, né? A pergunta: será que isso tem a ver com o enfraquecimento do campo magnético da Terra? Com isso, não é difícil imaginar que, por muito tempo, muitos daqueles que visualizavam esses flashes os associavam a fenômenos sobrenaturais como fantasmas ou OVNIs, né? Galera da ufologia aí. Algumas das explicações consideradas naquela época é que seria apenas uma ilusão de ótica e haviam até quem duvidava da sanidade mental das testemunhas, né? Enfim, mas fica subentendido para mim que isso aqui se trata de um evento científico, né? É uma coisa, é um fenômeno físico, provavelmente um fenômeno atmosférico, né? É algo cientificamente explicável, né? No meu ponto de vista. Não tem nada a ver com algo sobrenatural. Bom, os séculos se passaram e vários outros textos científicos relatavam flashes luminosos acima de nuvens de tempestades. Além das populares associações, né, alguns fenômenos sobrenaturais, psíquicos de OVNI, etc. E algumas explicações científicas sobre as origens desses fenômenos foram especuladas. Mas de fato, essa área do estudo só começou a ter alguma credibilidade e relevância a partir de 1989. Então será que foi a partir daí que o campo magnético começou a ficar mais enfraquecido, enfraquecer mais? Ou não? Uma pergunta, tá? Não estou afirmando nada. Quando os primeiros sprites então foram registrados acidentalmente em uma câmera de vídeo. Então, como eu falei, tudo isso pode ter a ver com a questão do plasma, a queda do plasma e a inversão do campo magnético. Quanto mais enfraquecido o campo magnético tiver, pode entrar um leve fragmento sim de plasma na atmosfera e talvez esse fenômeno seja visualizado como esse tal de sprite. Então, no meu ponto de vista, tá? Posso também estar errado, não sou dono da verdade,
mas pode ser que esse fenômeno possa ser explicado a partir do plasma, visto que já um grupo de cientistas, né, como eu coloquei num conteúdo num vídeo aqui no canal uma vez, uma garota conseguiu identificar, observar que há tubos de plasma acima da atmosfera. Então não é nenhum absurdo pensar isso aqui que eu estou expondo aqui no canal, né? Esse meu pensamento. Creio que não seja nenhum absurdo falar isso que eu estou falando. Mas como eu falei, de qualquer forma é especulativo, né? A gente tem que continuar pesquisando, investigando e o tempo dirá se estamos certos ou errados. Bom, vou ficando por aqui, espero que todos tenham entendido e gostado do vídeo. Bom, por hoje é isso, muito obrigado a todos, tá? Continuarei falando mais sobre essas e outras. Então é isso, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.